ao Senhor. Amados ouvintes, glória ao Senhor. Nós hoje, uma vez mais, estamos felizes em estarmos sintonizados com vocês e vocês conosco para a gente estudar a palavra do Senhor. Bem-vindos ao nosso programa. E o assunto de hoje é a família mais feliz que todas. É um artigo de David Mathis, a família mais feliz de todas. Como a gente pode começar a orar, irmã? Vamos lá, né? Orando. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada por mais esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, trazendo este assunto tão maravilhoso. Pai, abençoa os ouvintes, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. As famílias mais felizes podem ser surpreendentemente competitivas. Que coisa engraçada, né? As famílias mais felizes acabam que podem ser competitivas. É uma palavra feia, competir. Nós não somos supostos de competir uns com os outros. Mas vamos ver o que o autor do artigo diz. As famílias mais felizes podem ser surpreendentemente competitivas e não apenas nos momentos de brincadeira e recreação. Aí a coisa começa a ficar triste, porque quando há uma competição ali numa brincadeirinha, né, e num momento de recreação é uma coisa. Agora, competição em meio a um assunto sério, aí a coisa já fica complicada, né? Ele diz assim: em que competimos uns contra os outros? Em que competimos uns contra os outros? No amor e no bom humor, mas ainda mais na competição cotidiana para honrar e abençoar os outros. Seria tão bom que a gente competisse entre nós para ver aquele que honra o Senhor e abençoa uns aos outros. Isso aí seria uma competição muito saudável, esse tipo de competição. Então, o autor vai lá em Romanos 12:10 e diz: superem-se uns aos outros em honra. Olha só, a competição é honrar alguém. Quando a gente está querendo competir com alguém, isso se trata de competição? Se trata de honra ou se trata de competição, quando a gente está disputando? Competição, né? Então, ele diz: superem-se uns aos outros em honra. Romanos 12:10. Paulo escreve para toda a igreja e tal visão começa em casa. E, no entanto, a glória e a alegria de tal competição são muito, muito maiores e mais fundamentais do que até mesmo nossos lares e nossas igrejas. Então, competir no sentido de honrar uns aos outros, competir no sentido de glorificar a Deus, mas aí é competir no bom sentido. É competir no sentido não realmente de competição, mas de cooperação ou de juntar forças. Não é lindo quando a gente na igreja estamos todos ali cantando cânticos de louvor? Se tivesse o grupo de louvor na igreja, ou se tiver um grupo de louvor na igreja e só o grupo de louvor canta e as pessoas não cantam, isso aí é o quê? Isso aí não é maneira de agradar ao Senhor. Nós temos que fazê-lo em grupo, não é isso mesmo? Eu posso em casa, não tem problema nenhum de eu cantar cânticos de louvor, mas na igreja, quando a gente vem à igreja, o objetivo é para adorar o Senhor. E quantas vezes a gente vê na igreja, não importa o porquê, né? Não estou aqui para criticar ninguém, mas às vezes a pessoa está tão triste dentro da igreja que nem consegue abrir a boca para louvar o Senhor. E aí esse é o momento que a gente deve chegar para aquele irmão, para aquela irmã e animar e incentivar. Não é isso? Então, ele diz assim: no entanto, a glória e a alegria de tal competição, como por exemplo essa competição que eu estou tratando no bom sentido, no sentido da gente fazer o melhor, a competição aí seria no sentido de fazer o melhor. Para Deus a gente faz o melhor, a gente não faz o mais ou menos. Para Deus a gente faz o melhor. Então, esse tipo de estarmos fazendo o melhor, buscando fazer o melhor,
não pode ser chamado de competição no mau sentido, mas sim de somar e não de subtrair. E isso deve se fazer nos nossos lares e nas nossas igrejas. E quantas vezes, tristemente, dentro de casa, a mulher competindo com o homem e o homem competindo com a mulher, não acontece isso? Existe muito isso, pastor. E muitos casamentos estão com esses problemas, né? Que tristeza. A competição dentro de casa, isso é uma coisa triste. Você incentivar, como tem gente que incentiva os filhos, né? Tem 2 ou 3 filhos, então fica incentivando um a fazer melhor do que o outro. Ora, se cada pessoa Deus criou diferente uns dos outros, como é que nós vamos nos nivelar, ou nivelar 2 ou 3 filhos, e querer que eles venham a disputar quem é o melhor? Tem gente até que pobremente incentiva os filhos dizendo assim, olha, se você fizer isso assim, assado... Aí já parte para uma negociação, né? É triste, né? Como é que a gente pode querer fazer o melhor para Deus se for de uma maneira que alguém prometeu, ó, você faz isso? Tem gente que educa os filhos assim, pelo menos lá na América do Norte, incentiva o filho, dá até dinheiro para o filho como prêmio por fazer aquilo que é obrigação da criança fazer, e não um negócio de fazer por dinheiro, né? Então, nós podemos encarar toda a história como o Pai divino e o seu Filho procurando superar um ao outro em dar honra. Dar honra e glória, isso sim, a gente deve procurar superar uns aos outros. Cada vez mais a gente dar glória, mas nunca no sentido de querer ser melhor do que os demais, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da misericórdia do Senhor. Se todos pecaram e carecem da misericórdia do Senhor, como é que alguém quer dar uma de bonzinho ou de melhor do que o outro para querer merecer alguma coisa de Deus? Nós não merecemos nada, né? Nós não merecemos nada, porque todos pecaram. Então o autor diz assim, serviço é grandeza, esclareceu Donald MacLeod. E pode-se até perguntar se as pessoas da divindade não parecem competir umas com as outras pelo privilégio de servir. É um absurdo isto, porque quais são as pessoas da Santíssima Trindade? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sempre trabalharam em cooperação desde a criação do mundo. Criamos, façamos, é plural. Senão, se fosse só Deus, o Pai, eu fiz, eu faço. Não, façamos. Então, é plural. Eles sempre trabalham, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sempre trabalhou em cooperação um com o outro, e não dentro das 3 pessoas da Trindade, eles jamais competiram. Ou seja, o sentido é, serviço é grandeza. Jesus Cristo veio aqui para servir e não para ser servido. Isso mostra a grandeza dele. É um concurso surpreendente e sagrado para percorrer as páginas da Escritura e a história do mundo. Uma história de sua glória, da glória de Deus, que encanta todos aqueles que foram acolhidos na maior das famílias, que é a família de Deus. Então isso aí é algo extraordinário. A gente fazer parte da família de Deus, isso daí glorifica o Senhor e não nos leva a divisões. O que leva a divisões é a competição. Então, o que mais o autor diz, irmã? Um ótimo design e médio. Maravilhar-se com a pronunciada orientação para o outro do Pai e do Filho não é minimizar a centralidade de Deus em Deus, mas sim aprofundar-se nela. Deus fez o mundo para glorificar a si mesmo. Este, em suma, é o grande desígnio de Deus, como Jonathan Edwards pregou em dezembro de 1744 em um sermão chamado Aproximando-se do Fim do Grande Projeto de Deus. E, no entanto, quanto mais podemos dizer do que simplesmente isso, Edward diz mais. Ele também fala do grande meio de Deus, dizendo: o único grande meio pelo qual ele se glorifica em tudo é Jesus Cristo, Deus homem. Outra maneira, então, com mais detalhes, de capturar o grande desígnio de Deus, diz Edward, é esta:
Deus fez o mundo para apresentar a seu Filho uma esposa em perfeita glória dentre a humanidade pecadora e miserável, abençoando todos os que obedecem à sua vontade neste assunto e destruindo todos os seus inimigos que se opõem a ela, e assim se comunicar e glorificar a si mesmo através de Jesus Cristo, Deus homem. A centralidade de Deus não está em desacordo com a centralidade de Cristo. Na verdade, não podemos ter um sem o outro. Um é o grande design, o outro o grande meio. Deus se glorifica por meio de seu Filho. Incentivado por Edwards, então é incrível retornar à própria palavra de Deus, ver se a dinâmica está lá e observar com deleite nosso Pai e nosso Senhor Jesus competir um com o outro, por assim dizer, buscando superar um ao outro em mostrar a honra. Superando o outro, mas em mostrar honra ao Senhor, e não da gente valorizar a nós mesmos. Então, o autor diz assim: o Pai é para glorificar o Filho. Considere primeiro aquele atributo inesperado da glória do Filho nas magníficas linhas iniciais da carta aos Hebreus. 1:2. Nestes últimos dias, Deus nos falou em seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele, o Pai, constituiu o seu Filho como herdeiro de todas as coisas. Nós somos herdeiros através de Cristo. Nós somos herdeiros do Senhor em Cristo. Então não existe a hipótese de muitas pessoas se acharem tão boazinhas, tão cumpridoras das coisas de Deus, ao ponto de não observar aquilo que Deus fez. Deus Pai, Ele nos falou através do seu Filho, né? O quê? Que Ele constituiu o Filho dele herdeiro em todas as coisas. Nós não somos filhos normalmente, como qualquer filho, nós não somos filhos de Deus, como é que eu diria? Filhos diretos de Deus. Nós somos herdeiros através de Cristo. Nós somos filhos adotivos. Deus nos adotou. Você vê que coisa linda. Deus, quando criou a raça humana, Ele criou a sua imagem e semelhança. O que nos levou a sermos separados de Deus? Foi o pecado. O pecado das primeiras criaturas separou toda a humanidade, que é descendente de Adão e Eva, separou. O pecado deles teve como consequência nos separar de Deus. Então, todos eram criaturas de Deus, todos são criaturas de Deus. Se não tivesse sido, olha que coisa interessante, se não tivesse havido a desobediência, até hoje não teria havido morte. O salário do pecado é a morte. Imagina se não tivesse havido desobediência. Toda a humanidade que veio por intermédio de Adão e Eva não teriam sido expulsos daquele lugar privilegiado que o Senhor criou os primeiros seres humanos, que era o Jardim do Éden. Ali tinha tudo. Não precisava de fazer nada a não ser adorar a Deus. Todas as tardes Deus vinha falar com eles. Aí o que aconteceu? O pecado deles afetou a gente. Naquele momento em que eles pecaram, em que eles foram expulsos de lá, aquela atitude deles refletiu em nós. Então, como é que nós poderíamos chamar a nós mesmos de filhos naturais de Deus? Não, nós não somos filhos naturais de Deus, porque a Bíblia diz que a gente já nasce no pecado, né? A gente já é concebido no pecado. Então, a nossa natureza é uma natureza pecadora. A natureza pecadora leva a gente, toda a humanidade, a já nascer numa condição não de filhos naturais, mas a gente recupera o nosso status de filhos de Deus através de Jesus Cristo, não como filhos naturais, mas como filhos adotados
pelo Senhor através de Jesus Cristo. Porque fora de Jesus Cristo, a gente pode querer fazer o que for, que nós não vamos chegar a ter status nenhum de filhos de Deus, e muito menos de sermos herdeiros do Senhor. Nós somos herdeiros através de Cristo. Então, não somos filhos naturais de Deus, nós somos filhos adotados pelo Senhor através de Jesus Cristo, por aquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz para nos reconciliar com o Pai. É profundo, né, pastor? É muito profundo. Olha, se a gente não parar para pensar e a gente não pedir discernimento ao Espírito Santo de Deus, acontece o que muita gente diz: não faz isso comigo não, que eu também sou filho de Deus. Eu não mereço ser chamado filho de Deus, eu não sou filho de Deus, eu sou pecador. Agora, só pela graça, através da fé em Jesus Cristo, é que eu passei a ser reconciliado com Deus. Então, o meu status natural não é de alguém que merece entrar direto no reino dos céus, porque eu sou um pecador. Agora, na medida em que eu me arrependo e confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, aí eu ganho o status de filho adotivo e herdeiro junto com Cristo, através e junto com Cristo, herdeiro das bênçãos do Senhor. Isso aqui é uma coisa interessante para a gente pensar, porque senão a gente vai ficar batendo no peito a vida inteira dizendo: não me tira dessa não, porque eu também sou filho de Deus. Como é que eu sou filho de Deus? Com base em quê? Eu não tenho esse status natural. Então, somente depois de notar, diz o autor, somente depois de notar essa designação, está lá em Hebreus ainda acrescenta o seguinte: por meio de quem também criou o mundo, ou seja, por meio de quem também criou o mundo, é por meio de Jesus Cristo, porque Ele, o Pai e o Espírito Santo, juntamente fizeram a obra da criação. Então, a colocação dele aqui é a seguinte: antes da criação, o Pai designou seu Filho para ser herdeiro de tudo. Ele designou, não foi a nós, porque qual era o mandamento? Crescei e multiplicai-vos e dominar a terra. Eu não sei se o verbo era dominar, mas o sentido era esse, da gente administrar tudo da criação. Aí perdemos aquele status. Quando a gente perdeu aquele status, aí então cai nessa daqui. Somente depois de notar esta designação, Hebreus acrescenta: por meio de quem também criou o mundo. Antes da criação, o Pai designou seu Filho para ser herdeiro de tudo. Então o Pai fez tudo através dele e para ele. Aí Paulo apoia isso quando ele escreve em Colossenses 1:16, algo muito importante para a gente prestar atenção, amados ouvintes. O que o Paulo falou? Todas as coisas foram criadas por meio do Filho e para ele. Em outras palavras, o Pai fez o mundo para dá-lo ao Filho. O Pai ama seu Filho. Está lá em João 3,35 e João 5,20. O Pai ama seu Filho com um amor tão cheio, tão denso, tão profundo e tão abundante que ele transbordou para fazer um mundo dar muito valor a seu Filho. Então, o valor que Deus dá a tudo aquilo que ele criou é atribuído ao seu Filho. O Pai fez o universo e ordenou que toda a história se desenvolvesse como ela tem se desenvolvido. Para quê? Para glorificar o seu Filho. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Então, ele é muito claro. O Pai fez o universo e ordenou que toda a história se desenvolvesse como ela tem, para glorificar seu Filho e demonstrar o quê? O seu infinito deleite e amor por seu Filho. E isso não subtrai, por assim dizer, a glória do Pai. O fato de dar glória ao Filho não subtrai a glória do Pai. Importante, por assim dizer, não é subtrair da glória do Pai, mas apenas aumenta no momento de seu Filho. Ou seja, quanto mais a gente adorar o Filho e glorificar o Filho, mais nós estamos fazendo também em relação ao Pai. Então, como o Pai corretamente busca a sua glória na criação, ele o faz através
da honra e do louvor ao seu Filho. Ele o faz em e através da honra e louvor de seu Filho. Por exemplo, qualquer coisa que a gente ora, qualquer coisa que a gente dirige a palavra de oração ao Senhor, por que a gente faz em nome de Jesus Cristo? Não é assim? A gente não termina todas as nossas orações assim, oramos em nome de Jesus? Por quê? Ele é que é o nosso mediador, intercessor. A palavra intercessor cabe muito bem aí. Então, quando você vê pessoas que oram, mas não terminam a sua oração pedindo em o nome de Jesus, é porque para essa pessoa não está claro que tudo se dá por intermédio do Filho de Deus. Então, ele diz assim: na plenitude dos tempos, o Pai enviou seu Filho em alma e corpo humano, de forma visível e audível, como homem completo, sem deixar de ser Deus, para vir em etapas para esta grande herança designada. Então, você vê que coisa linda, né? Deus Pai, ele é Espírito, mas ele se fez homem através do seu Filho para que a gente pudesse ver, ouvir e hoje está testificando a respeito dele. E ele disse, né, que bem-aventurados que não ouviram, mas creram. Exatamente. Os que não viram, mas creram, esses realmente têm fé. O Filho glorifica o Pai. Jesus, o Deus homem, viveu sua vida humana em total dedicação ao seu Pai. Com razão, os anjos proclamaram glória a Deus no nascimento de Jesus, está em Lucas 2,14, quando a glória do Pai veio à tona na vida e ministério do Filho. Em seu estado de humilhação, da manjedoura à cruz, o homem Cristo Jesus não glorificou a si mesmo, João 8,54, Hebreus 5,5, mas suas palavras e ações e o efeito e intenção de sua vida humana estavam em plena e alegre submissão à vontade e glória de seu Pai. Como ele diz, sem inclinação em João 8,49, honro meu Pai, o Filho ama seu Pai. João 14,31, e ele viveu como homem e caminhou em direção à cruz, impulsionado por seu grande prazer e amor por seu Pai. Ele instruiu seus discípulos a viver e dar frutos para que seu Pai fosse glorificado. Mateus 5,16 e João 15,8, e ele os ensinou a orar pela santificação do nome de seu Pai. Mateus 6,9, Lucas 11,2. Na noite anterior à sua morte, Jesus resumiu em oração a obra de sua vida como eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. João 17,4. Quando ele vê que finalmente chegou sua hora, Jesus ora, Pai, glorifica o teu nome. João 12,28. Coisa linda, né? Em momento algum ele bateu no peito para se achar, para se glorificar a si mesmo. Então, à medida que o Filho se aproxima da cruz, maravilhamo-nos ao ver ambas as glórias do Pai e do Filho vindo à tona, não em competição, mas competindo para acentuar a outra, ou seja, um sempre fazendo para glorificar a Ele. Tanto o Filho glorificando ao Pai, quanto o Pai glorificando ao Filho. E, surpreendentemente, a elevação do Filho, sua vinda para a sua glória como Deus homem, começa não apenas com a sua ressurreição, mas até mesmo na vergonha e na honra de ser levantado na cruz. João 3,14, João 8,28 e João 12,32. Vendo que a sua hora chegou e que agora ele irá além do seu estado de humilhação e entrará na glória, conforme Lucas 24:26, com o seu grande ato final de auto-humilhação. Jesus diz: agora é o Filho do Homem glorificado, e Deus é glorificado nele. Que coisa linda, né? Agora, lá na cruz, né? Agora é o Filho do Homem glorificado e Deus glorificado nele. Aí você fala com alguém e vai dizer como é que na cruz ele estava sendo sacrificado e ainda ia glorificar o Pai. Isso aí é mentalidade pobre do homem, né? Então, não apenas o Filho encarnado continuará a glorificar o seu Pai, como tem feito desde lá de Belém,
onde ele nasceu, mas agora ele o fará em alguma nova medida. O Pai também glorificará o seu Filho. Tão entrelaçadas estão as operações do Pai e do Filho, que comenta D.A. Carson. Ele diz que toda a missão pode ser vista de outra maneira. Pode-se inverter a ordem? Não se pode inverter a ordem. Eles glorificam um ao outro. O Pai glorifica o Filho. Na maior reviravolta da história, a cruz, em todo o seu ódio e vergonha indescritíveis, inicia a elevação do Filho encarnado. Aqui no Gólgota, a glorificação antecipada do Filho pelo Pai, como o Filho falou e orou, começa a ser realizada. O Pai glorificou seu Filho em medida em sua vida e ministério ungidos, João 8:54, 11:4. Mas agora sua glória vem decisiva e totalmente na cruz em sua ressurreição, João 7:39, 12, 16 e 23. O sermão de Pedro no Pentecostes reconhecerá que Deus glorificou seu servo Jesus, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Está em Atos 3, 13 e 15. Ou, como Pedro escreveu mais tarde, ligando a ressurreição e a glorificação do Filho. Deus ressuscitou dos mortos e lhe deu glória. 1 Pedro 1, 21. A ressurreição de Cristo, então, e com ela sua ascensão e entronização no céu, inaugura uma nova era, a era em que vivemos da Igreja do Espírito. Se o Pai parecia superar o Filho em mostrar honra antes da criação, e o Filho tentou superar o Pai em sua vida terrena, e o Pai colocou a glória de seu Filho em primeiro plano na história, na terrível cruz e triunfante ressurreição, nós agora, como felizes filhos de Deus e irmãos de Cristo, nos emocionamos enquanto nosso Pai e seu Filho lutam ainda mais pelo privilégio de exaltar um ao outro. Então, vai terminar falando da glória juntos, quando o Novo Testamento está repleto da glória de Deus e da glória de Cristo, à medida que os santos veem o que John Edwards chamou de o grande desígnio e o grande meio a acontecer diante de nossos olhos. A glória que vemos em Cristo, o Verbo eterno feito carne, não exclui o Pai, mas é a glória como do Filho unigênito do Pai. E aí teria mais comentários a fazer, mas aí nós estamos com o tempo esgotado. Então vamos orar, não é, irmã? Amém. Senhor, seja glorificado, exaltado o teu nome, Senhor. Ó Deus amado, para a tua honra e tua glória, Senhor, pedimos em nome de Jesus e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.